Olá, vamos conversar hoje um pouquinho a respeito de solidariedade, utilizando alguns trechos da parábola que o Senhor Jesus contou a respeito do bom samaritano. Antes eu gostaria que você se inscrevesse aí no nosso canal, assim você fica recebendo as informações, a respeito dos nossos vídeos e nos dá também um ânimo de trabalharmos, sabendo que tem gente interessada em meditar a respeito de verdades bíblicas. Mas voltando ao nosso assunto, essa noite eu estava vendo uma reportagem em um dos canais de TV e eu fiquei muito impressionado e até mesmo emocionado em perceber pessoas muito interessadas em ajudar outras pessoas no meio dessa confusão toda que nós estamos vivendo por causa desse vírus que tem se disseminado em nosso país. Estava vendo pessoas que estão produzindo alimentos e distribuindo para os caminhoneiros. Ficaram penalizados porque os caminhoneiros não têm mais restaurante para comerem, estão passando muitas dificuldades nas estradas. E uma mulher de posse de bens começou a comprar marmitas, chamamos de quentinhas, começou a comprar e distribuir para os caminhoneiros, juntamente com o marido e com algumas outras pessoas. Interessante como ela investiu dinheiro dela e, ao mesmo tempo, ajudou quem fabrica, quem produz essas quentinhas, esses alimentos, uma pessoa simples que estava passando muita necessidade. Então ela foi solidária aos caminhoneiros e, ao mesmo tempo, solidária à mulher que produz essas alimentações. É interessante que ela foi solidária a pessoas que tinham realmente necessidade. Encontramos outros que estão fabricando máscaras e estão distribuindo em locais de aglomeração de trabalhadores. E foi focalizado então uma mulher que está produzindo máscaras e, juntamente com outras pessoas, estão distribuindo no centro de abastecimento de São Paulo. E vai por aí afora, uma coisa assim bem interessante e ao mesmo tempo muito emocionante. Me lembrei então, enquanto vi a reportagem, da parábola de Jesus a respeito do bom samaritano e como Jesus, ensinando verdades espirituais, Jesus também nos trouxe outros ensinamentos e nos trouxe o ensinamento a respeito da solidariedade. Jesus foi questionado por um homem que o estava tentando e perguntou a ele o que deveria fazer para herdar a vida eterna. Os judeus criam muito na vida eterna, os que criam na vida eterna, pelas obras, pela guarda dos mandamentos. Até hoje existem pessoas assim.
dizem que têm Jesus Cristo, mas que se deixarem de guardar algum mandamento, perdem a salvação ou não chegam à salvação. Mas os judeus eram bem arraigados nisso. E aquele homem, então, para tentar Jesus, ele pergunta: que farei para herdar a vida eterna? Conhecendo os costumes dos judeus e, ao mesmo tempo, conhecendo o coração daquele homem, Jesus perguntou a ele o que dizia a lei. E ele, então, responde o resumo da lei que Jesus, em certa ocasião, também fez. E ele resume a lei exatamente como deveria ser. Ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus diz: respondeste bem, faze isso e viverás. Não queremos aqui entrar agora diretamente no assunto da salvação, mas é interessante como Jesus não estava colocando a salvação pelas obras, mas Jesus estava colocando a salvação no amor a Deus, acima de todas as coisas, e a manifestação desse amor a Deus no amor ao semelhante. O semelhante é criação de Deus, né? Então, o ser humano deve amar o ser humano, e isso é natural, ou deveria ser natural, em todo aquele que realmente ama a Deus sobre todas as coisas, com todas as suas forças, com o seu entendimento. E amando a Deus sobre todas as coisas, é claro, tem que amar o Filho de Deus, e aí estaria a salvação. Aquele homem rejeitava Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus, e por isso então ele nunca seria salvo. Aquele homem então, querendo justificar-se a si mesmo, justificar o seu coração, que não amava ninguém. Na realidade, ele amava a si mesmo. Ele nem amava a Deus, nem amava o seu próximo. Então ele faz uma pergunta a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus, para responder, conta então a parábola do bom samaritano e fala de um homem que foi atacado por salteadores, foi muito ferido e foi largado como se estivesse morto ou meio morto na estrada. Foi largado ali para morrer. E então vieram pessoas passando e passou então primeiramente um sacerdote que o viu e passou de largo, depois um levita que chegou até o lugar, chegou até perto dele, viu, passou novamente de largo também. Deve ter olhado assim de longe e passou de largo. As pessoas geralmente se fixam muito aí para falar mal dos religiosos. Não significa que todos eles fossem maus, mas Jesus estava ali mostrando como não adianta a pessoa só dizer que ama a Deus. Os sacerdotes deveriam ser servos de Deus, deveriam amar a Deus, deveriam servir a Deus com amor, e os levitas eram aqueles que se dedicavam ao templo de Deus
e deveriam então também ter amor a Deus. Logicamente, então, deveriam amar o semelhante. É a questão do ato, da atitude que manifesta o amor a Deus. Então, eles passaram de largo, demonstrando que não amavam a Deus realmente e muito menos, então, o seu próximo. Mas se aproxima daquele homem um samaritano. Os samaritanos eram desprezados pelos judeus e os samaritanos também não gostavam dos judeus. Eram dois povos que se desprezavam, que não se comunicavam. Eram povos não inimigos por viverem se atacando um ao outro fisicamente, mas eram povos que não se suportavam um ao outro. E eram considerados pelos judeus como se fossem, como sendo hereges, né? Verdadeiros hereges. Tinha uma religiosidade adaptada da religião dos israelitas, e então não se davam, eram povos que não se davam. E Jesus diz que um samaritano, ele passa e chega perto daquele homem, chegou ao pé, quer dizer, chegou bem juntinho daquele homem, viu tudo que ele tinha sofrido, viu o seu estado, e diz o texto então que moveu-se de íntima compaixão. Para sermos solidários ao nosso próximo, nós precisamos, primeiramente, chegar perto. Chegar perto, hoje temos muitos meios de chegar perto. Chegar perto significa nós nos aproximarmos e vermos a situação, vermos as necessidades e então termos condição de tomarmos providências a respeito daquela pessoa. E foi o que ele fez. Moveu-se de íntima compaixão, chegou bem próximo, então, cuidou das feridas dele com o medicamento que eles usavam na época. Cuidou das feridas com azeite e vinho. Muita gente pensa no azeite naquele tempo como sendo uma coisa mágica. Não era uma coisa mágica. O azeite era usado como medicamento. Era com ele que se untavam as feridas, os machucados, né? E o vinho também era usado como medicamento. Então, cuidou, tocou naquele homem. Então, esse é outro aspecto da solidariedade, é nós termos a compaixão e, pela compaixão, nós então cuidarmos da necessidade da pessoa. Notem bem que nós precisamos ter cuidado quando somos solidários. Precisamos ter cuidado para não sermos enganados por pessoas que nos levam a fazer uma confusão entre solidariedade e ser explorado. Existem pessoas que não têm necessidade realmente, mas se aproveitam da compaixão de outras pessoas. E então existem crentes, às vezes, que dão atenção demais a quem não tem que ter atenção. Pessoas, às vezes, que não querem trabalhar e ficam sendo sustentados por pessoas de bom coração, de boa índole, ficam sendo explorados, né? Hoje as igrejas são muito exploradas por pessoas
pessoas que muitas vezes não precisam, né? Então nós precisamos ter compaixão, precisamos ser solidários a pessoas que têm real necessidade. Eu estava dizendo de pessoas que não precisam, que vivem às vezes no vício, pessoas que vivem na jogatina, pessoas que vivem na bebedeira e ficam às vezes a explorar as igrejas, e as igrejas ficam sustentando pessoas que não querem trabalhar. Isso se chama assistencialismo e disso nós devemos fugir. Notem que Jesus, na parábola, ele fala de um homem realmente necessitado. Era um homem que estava machucado, caído, não podia se locomover, precisava de cuidados. E aí, então, o samaritano não mediu esforços em cuidar dele. Depois pegou aquele homem e levou para uma estalagem, cuidou dele e no outro dia tirou o dinheiro, deu ao hospedeiro, ao dono da estalagem, e disse para cuidar dele e que ele voltaria se ainda tivesse ficado alguma despesa que ele cobriria. Então é outra coisa que nós vemos na solidariedade, é a pessoa o aspecto da entrega e do envolvimento, até mesmo de bens que são possíveis de serem divididos, né? Aquele homem não se importou, né, em colocar dinheiro seu no cuidado daquele homem. Então ele se aproximou, se moveu de íntima compaixão, cuidou momentaneamente daquele homem e depois continuou cuidando, levando até a estalagem, enquanto pôde adiar a sua viagem. Ele próprio levou até a estalagem, né? E quanto pôde adiar a viagem, ele adiou a sua viagem e ele então, depois de cuidar pessoalmente, ele ainda deu um jeito de continuar cuidando do homem até que se recuperasse. Então ele mostrou que tinha compaixão, ele mostrou que estava sendo solidário com o seu semelhante. Nós precisamos, irmãos, se amamos realmente a Deus, precisamos ser solidários com aqueles que nós encontramos e que precisam de cuidados. Essa solidariedade vai manifestar o que nós temos no coração, tanto para com Deus quanto para o nosso semelhante. Vai manifestar a fé que nós temos no nosso Deus, a fé que nós temos no Senhor Jesus Cristo. Vai manifestar que nós somos realmente criaturas de Deus, cuja essência é o amor. E então nós seremos felizes, não por conseguirmos alguma coisa, mas por sermos solidários aos nossos semelhantes nos seus momentos de necessidade. Certamente, com essa situação toda que estamos vivendo, sempre vamos encontrar pessoas que precisam da nossa solidariedade. Que Deus nos abençoe e que nós sejamos realmente pessoas que amam a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Amém.